Olá, cinéfilos e cinéfilas, fãs de Tarantino e inimigos do Hitler! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Túlio e nós estamos aqui de novo para mais um Quadro a Quadro. Para quem não sabe, eu já expliquei no vídeo anterior, esse Quadro a Quadro eu trouxe lá no Instagram aqui para o YouTube para analisar com vocês alguns elementos da linguagem cinematográfica que cada diretor escolhe para construir a narrativa de seu filme. E como eu falei também no vídeo anterior, nem sempre nós vamos estar analisando um filme inteiro por completo. Às vezes eu vou pegar alguma cena ou alguns frames e vamos analisar eles separadamente, que é o caso do vídeo de hoje, que vai ser uma versão de bolso do Quadro a Quadro, e nós vamos analisar uma das melhores aberturas de Quentin Tarantino no cinema. Então, vem comigo que nós vamos analisar a cena de abertura de Bastardos Inglórios. Nossa análise, o filme abre mostrando o Perrier, um pacato fazendeiro francês que mora com suas filhas, e nós percebemos que ele já trabalha duro, é um personagem aparentemente tranquilo, mas logo vai acontecer algo bem curioso aqui. Logo de cara, para nós termos essa ideia de paz, de tranquilidade, que eles são umas pessoas do bem, o Tarantino logo nos dá esse enquadramento de uma das filhas dele estendendo um lençol branco, como se eles estivessem estendendo a bandeira branca, ou seja, a bandeira da paz, mostrando que eles são pessoas do bem. Mas logo em seguida, repare o que ela vai fazer. O diretor ele já vai fazer uma das personagens retirar essa bandeira branca, a bandeira da paz, símbolo da paz, significando que eles vão ser importunados. A paz não vai estar lá nesse momento, porque o coronel Hans Landa e seus homens estão chegando na fazenda. E justamente o Perrier ele está cortando lenha, que pode ser uma metáfora do Tarantino, que vai ter lenha na fogueira nesse momento. E logo antes do Tarantino cortar a cena, repare nesse enquadramento onde ele filma o machado dando um grande destaque, ele colocando ele maior no frame. Isso pode ser um indicativo de que algo ruim está para acontecer. E logo quando os alemães aparecem, reparem na música que toca. Ela é um misto de música clássica com música de faroestes, o que combina perfeitamente com o que vai acontecer. Primeiramente, o Landa chega todo cordial, todo educado, querendo somente bater um papo com o Perrier, mas logo, quando a cena termina, vai haver uma carnificina causada por tiroteios. Então, a mudança e a união do que acontece na música reflete o que vai acontecer na cena. E, além disso, é uma referência a um outro filme que eu vou falar daqui pra frente, eu vou deixar vocês na curiosidade nesse momento. Landa, quando ele entra na propriedade do Perrier, repara nesse enquadramento aqui. Repare como a porta é o único lugar onde ele cabe ali dentro desse enquadramento. Ele não consegue ir para frente, ele não consegue entrar. A posição dos atores que o Tarantino deixou nesse enquadramento reflete isso. Ele não é bem-vindo nesta casa. Mas nós sabemos, ele tem infelizmente autoridade. Todo mundo que já estudou a história da Segunda Guerra sabe como eram os soldados alemães e suas imposições caso não fossem obedecidos. Então, o que o Tarantino faz com um leve movimento de câmera movendo-se para a esquerda, ele abre espaço para o Landa entrar na casa, mostrando que eles simplesmente não podem fazer nada contra a vontade do exército alemão. Repara por esse ângulo aqui como o enquadramento, por causa da iluminação, deixa todos os figurinos mais ou menos no mesmo tom, exceto o do Landa, mostrando também mais uma vez como todos os personagens estão unidos. Por mais que nós não estejamos vendo o rosto das duas filhas do Perrier, nós já sabemos que ela combina com a reação dele. Então, quando o Landa entra finalmente na casa, ele já se senta sendo todo cordial. Ele elogia a fazenda, elogia a aparência das filhas do Perrier, e ao Perrier oferecer para ele vinho para ele tomar, ele nega. O que ele pede na verdade é um copo de leite, que é uma referência, e agora eu vou puxar aquela referência que eu deixei na curiosidade, é uma referência a um dos vilões mais famosos do cinema. Eu estou falando do vilão Alex, do Stanley Kubrick, de Laranja Mecânica. Ele é um vilão que
é educado, ouve música clássica e bebe leite ao invés de bebidas alcoólicas que deixam a pessoa com um estado mais transtornado. Ele é um vilão atípico e no filme ele ainda ganha um grande estudo de personagem, mas é apenas uma referência do Tarantino ao filme do Kubrick. Então aqui o Landa também é educado. O tema que ele chega é a música clássica, por mais que esteja misturada com o tema dos faroestes, e ainda ele toma leite ao invés de alguma bebida para alterar o seu estado de espírito. Não, aqui ele mantém sempre a calma e a frieza durante toda a conversa. Perrier já tem uma ideia do que Landa foi fazer na sua fazenda, mas ele quer que o poder de Landa fique diminuído naquela cena, naquele ambiente. Ele não quer que ele tenha tanto poder assim. Perrier quer ser a autoridade naquele lugar. Então o que ele faz? Ele pede para uma das filhas ir lá e fechar a janela da casa, para assim tentar eliminar todos que estão do lado de fora, não deixando eles ouvirem a conversa, não deixando eles participarem da cena e dos enquadramentos, que é o que acontece quando o Tarantino avança na cena. Hora nenhuma ele enquadra os soldados que estão do lado de fora. Ao avançar na cena e começar o diálogo entre os dois, após Landa pedir para as filhas do Perrier saírem do ambiente, Tarantino estabelece a seguinte configuração nos planos. Nós temos o plano de Landa junto com o Perrier aparecendo no plano dele, e o plano de Perrier sozinho. Perrier não quer que o Landa faça parte de seu plano, ele não quer deixar o Landa se aproximar dele. Já fica uma sensação de que o Perrier possa estar escondendo algo, então ele não deixa o Landa fazer parte de seu enquadramento. Então o Landa já começa a fazer a sua entrevista, mas assim que ele já menciona a família Dreyfus, os enquadramentos mudam. Agora Landa aparece no quadro do Perrier. Assim, nós agora sabemos que o Perrier sabe algo sobre essa família e o Landa já conseguiu se aproximar de Perrier, fazendo assim o Landa aparecendo em seu enquadramento. Por causa dessa mudança de enquadramento, dessa mudança de configuração nos frames, nós já começamos a perceber que há algo estranho que Perrier não está contando nem para o Landa e nem para o público. O Perrier, então, após perceber que o Landa está se aproximando de saber um pouco da verdade, o que ele faz? Ele pede para fumar um cachimbo. Assim, o Tarantino ele quer dizer duas coisas com isso. Uma, ele quer firmar a sua virilidade, a sua imponência no ambiente e na conversa, sendo o cachimbo ele é conhecido por carregar esse simbolismo. E dois, nós vemos através desse outro enquadramento aqui, o Perrier podendo esconder a sua face através da fumaça que sai do cachimbo. Porém, por mais que o Landa estabeleça esse tom bem cordial na conversa, o Tarantino nunca nos deixa esquecer que isso pode virar uma coisa totalmente ao avesso. Isso pode ser um encontro totalmente hostil. E logo em seguida desses planos onde o Perrier se esconde atrás da fumaça, o Tarantino nos dá esse plano aqui do cinzeiro e do cap do coronel. Vemos ali o símbolo de uma caveira também. São ambos símbolos de destruição e morte, respectivamente, ou seja, vai dar merda. Agora, antes de explicar o que acontece nesta sequência da cena, eu preciso falar sobre a regra dos 180 graus. A regra dos 180 existe para que os cineastas estabeleçam uma geografia da cena. Assim, se você tem um diálogo, temos dois atores, traça-se uma linha paralela aos dois e a câmera fica posicionada sempre de um lado desta linha. Se nós temos os atores desse lado e a linha aqui, a câmera precisa estar do outro lado, seja para filmar um, os dois ou o outro. Assim, toda vez que o diretor cortar entre uma câmera e outra, nós nunca vamos perder a harmonia do enquadramento. Ou seja, o ator que está no canto esquerdo do quadro sempre vai continuar no canto esquerdo do quadro, independente se ele está no enquadramento de um ou aparecendo no enquadramento dele mesmo. Então, estabelece-se uma harmonia na cena, na geografia da cena, para que possamos não ficar perdidos em relação a ela, ao ambiente que estamos vendo.
Porém, é uma regra, mas ela não precisa ser seguida sempre. Você pode estar quebrando essa regra se ela tiver algum propósito narrativo, que é o que o Tarantino faz aqui. Repare que em todo esse diálogo que nós vimos, o Coronel Landa sempre está à esquerda e o Perrier sempre aparece à esquerda, para justamente manter essa harmonia na cena. Mas agora, o Tarantino ele vai fazer uma coisa muito foda, que é quebrar esse eixo para mostrar que o jogo virou, a conversa vai mudar totalmente de tom a partir de agora e a merda está sendo construída. Repara como a câmera ela vai dar a volta nos personagens, ele vai filmar eles agora de trás, quebrando o eixo da câmera e assim acaba desnorteando um pouco o espectador, que dá uma despertada no meio desta cena e já pensa, opa, tem algo errado aí. Então é o Tarantino nos avisando que a conversa vai estar tendo um tom mais hostil do que estava tendo antes. Então agora o Tarantino os enquadra pelas costas, mostrando que cada um está escondendo algum jogo ali. O Coronel Hans Landa ele tem a intenção de descobrir algo sobre a família Dreyfus e o Perrier pode estar realmente escondendo a família Dreyfus, que é o que o Tarantino vai mostrar no próximo movimento de câmera que ele vai fazer, mostrando o verdadeiro motivo de toda esta cena. Landa está caçando os Dreyfus e que ele sabe, de alguma forma, que está na casa de Perrier. A partir desse momento, repara como o Perrier ele vai tentar se impor na cena. Repara na maneira como ele senta de forma confortável, e o Tarantino às vezes, onde vai filmar algum plano conjunto dos dois, repara como o Perrier ele vai acabar sendo mostrado maior no frame. Porém, o Coronel Hans Landa começa a se impor também. Primeiro, Christopher Waltz dá aquele show de interpretação e quando ele vai se aproximando do ponto em que ele quer chegar, que ele sabe que os Dreyfus estão escondidos ali, aí ele pede para fumar o seu cachimbo. Olha o tamanho desse cachimbo! Nós falamos anteriormente que o cachimbo ele serve como símbolo de virilidade, de imposição masculina no ambiente, e olha o tamanho disso. Aí, para piorar, para chamar mais atenção ainda para ele, olha a cor que o Tarantino escolhe para pintar o cachimbo. Ele deixa todo esse amarelo que chama atenção, esse amarelo que incita o perigo que pode estar por vir, aquele amarelo de aviso, cuidado. Para continuar construindo a cena, o Tarantino vai quebrar o eixo mais uma vez, e aí significa a real mudança de tom do diálogo e de toda a cena. É onde o Hans Landa vai mostrar toda a sua hostilidade e todo o seu objetivo ao qual ele apareceu na propriedade do Perrier. Então o Tarantino chama atenção para o Landa com o cachimbo, com a cor que significa perigo. Ele quebra o eixo novamente, ele desnorteia o público novamente, mudando completamente a geografia, desarmonizando os enquadramentos de novo, e percebemos agora que o tom vai mudar, a hostilidade da cena vai enfim começar. Então o Tarantino agora ele vai começar a fazer planos mais fechados, dando essa sensação de claustrofobia, aumentando a tensão e o nervosismo do público ao passar esse sentimento, além de colocar uma trilha sonora ao fundo para ajudar a elevar essa tensão lá nas alturas. Repara também como o figurino de Landa ele vai se unindo ao fundo da casa do Perrier. É como se o Tarantino mostrasse que o Landa agora está cada vez mais se tornando gigante na cena, tomando todo o enquadramento para ele, mostrando como ele se impôs totalmente na conversa e nessa cena, nesse diálogo. E quando o Tarantino corta para o Perrier, que aos poucos a câmera também vai se aproximando, passando esse sentimento de claustrofobia. Por outro lado, o sentimento é de que cada vez mais, a cada palavra saindo da boca do Landa, ele vai ficando cada vez mais sem saída, ele não tem para onde ir. E aí, enfim, ele chega onde ele quer chegar, ele faz o Perrier contar a verdade, o massacre está feito, a merda aconteceu e Shoshana escapa. Repara agora quando ela foge, o Tarantino nos dá esse enquadramento
filmando o espaço lá fora, a Xoxana fugindo, correndo, mas a câmera fica dentro da casa, né, filmada através de uma contraluz, onde todo o espaço interno da casa do Perrier está completamente imerso na escuridão. Aquele foi um lugar de uma chacina, de um assassinato terrível, né, de um crime de guerra. Então um lugar totalmente agora encoberto pela escuridão. E da escuridão sai o Landa. Ele é como se fosse uma extensão daquela escuridão, uma extensão da casa. Repare que ele também, primeiramente, ele aparece no frame filmado nessa contraluz. E repara que os tamanhos dele, unindo-se à casa, é totalmente bem maior do que a Xoxana, que aparece muito pequena no frame. Como se o Tarantino dissesse para nós que ela pode ser esmagada facilmente naquele momento por Landa. Claro, se não fosse a distância que ela já percorreu correndo, mas o Landa, ele preferiu dar um toque. Talvez tenha sido bem mais cruel da parte do Landa ter deixado ela viva e conviver com toda a dor de ter perdido a família inteira naquele momento. Então ele deixa ela escapar, mesmo que ele poderia ter esmagado ela facilmente por causa desse enquadramento que ele dá vindo dessa contraluz. Então, pessoal, esse foi mais um Quadro a Quadro. Analisamos a cena completa da abertura de Bastardos Inglórios, dirigido por Quentin Tarantino. E diz aí, o que você acha desse filme? O que você achou desta análise? Não se esqueça de, por favor, curta, comente o vídeo, compartilhe com os amigos. Um abraço para vocês e até a próxima sessão.